O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes, amados. A paz e a graça de Jesus estejam aí com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós somos aqui do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico e você está conosco aqui. Você que nos acompanha todo dia, não é? Nós recebemos aí relatos de ouvintes, de pessoas queridas que já estão ou estiveram conosco ali no nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras, não é? E às 8 da noite, e relatos muito carinhosos de queridos e queridas que nos acompanham aí todos os dias nessa caminhada de leitura bíblica sequencial, né? Então, não esqueça também, queridos, que vocês podem acessar a nossa programação. Se você não conseguiu ouvir o programa de rádio, talvez você não estivesse em casa no horário certo, ou toda de segunda a quinta, de meio-dia às 2 da tarde, você pode então também acessar o nosso programa pela internet, porque nós gravamos todos os programas e colocamos lá no nosso blog, tá certo? É só colocar lá, o blog é Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Então daqui a pouquinho vem uma vinheta também explicando para você esse acesso. E se você tiver internet, não é banda larga, que puder ouvir os programas, também é uma bênção. Se você não tiver, então tem a possibilidade também de você buscar lá pessoalmente conosco, sem nenhum custo, gratuitamente, um DVD onde a gente gravou vários áudios, né? Uma boa parte dos programas, ou pelo menos a parte inicial de Gênesis, depois o Evangelho inteirinho de Mateus, de Marcos, e aí você pode buscar o seu DVD para ouvir em casa. O interessante desse material é que é como se você tivesse ali alguém sentado na sua sala, não é, no seu quarto, para poder ler junto com você a palavra de Deus, explicar para você, pelo menos no nível mais introdutório, não é, sobre a palavra de Deus, para que você consiga cumprir uma coisa que deve ser um dos grandes objetivos da sua vida, viu, ouvinte, que é você conseguir ler inteira a palavra de Deus. Isso aí é um objetivo muito, muito importante para que você possa dizer assim: olha, eu posso dizer que tomei o primeiro contato com a palavra do meu Pai Celestial, do meu Paizinho do céu amado, né? Do meu Pai que me ama demais, te ama demais. Então você pode dizer isso quando você completa pela primeira vez a leitura bíblica, não é? Você lê a Bíblia de capa a capa. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Para você ter uma ideia, já avançamos muito, né? Já estamos chegando aí, tem mais de 140 programas. Então são mais de 140 dias nessa caminhada. E aí já passamos pelo comecinho de Gênesis, que a gente leu só o comecinho do primeiro livro da Bíblia, só os capítulos 1, 2 e 3, para a gente poder entender a criação do universo, do ser humano, e o momento em que o ser humano escolheu viver longe de Deus. E aí já pulamos para a solução desse problema, que foi o nosso Deus amado ter vindo à Terra, ter se feito carne,
e ter adotado o nome de Jesus Cristo, né? Então, passamos para essa solução como? Pulando para o Novo Testamento, e depois vamos voltar para o Velho Testamento, sim, mas pulamos para o Novo, que é a nossa solução, é o período em que vivemos, né? O período da graça, o período que vem depois da vinda de Jesus Cristo em carne, né? E aí, olha só, já lemos juntos Mateus, Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, já lemos Atos dos Apóstolos, já lemos a carta de Paulo aos Romanos, e agora estamos já chegando no fim da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então veja como a gente está avançando, né? Glória a Deus. Então já vamos aí, pega a sua Bíblia e já abre na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Ok? Anotou aí direitinho? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Você vê que a gente está fazendo um pente fino na palavra de Deus, né? A gente está indo aqui na sequência, capítulo, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para você entender tudinho, para você não ficar fora de nada, né? Você vai conseguir realmente completar essa caminhada na palavra que deve de fato ser a nossa prioridade na vida, deve ser algo que a gente faça e que a gente assim se esforce mesmo para fazer, para que a gente conheça a mensagem do Pai para nós, né? Afinal, se o nosso Paizinho querido deixou para nós mensagens, orientações, ensinos, né? Ele que é perfeito, Ele que nos ama, então é algo que eu tenho que realmente dar prioridade, né? Algo que eu tenho que estar atento para não perder nada dessa bênção maravilhosa que nosso Paizinho deixou para nós, né? Então vamos nessa fé. Vamos aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Então diz assim a palavra de Deus, olha. Paulo dizendo para nós: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Verso 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então aqui nesse versículo 2, já há um bom ensinamento para nós. Quando Paulo diz assim, por meio deste evangelho, vocês são salvos, sim. Mas a pessoa que aceita, não é, viver de acordo com o evangelho, com a boa notícia que a Bíblia nos traz, a pessoa que aceita entregar suas decisões, seu governo a Jesus Cristo, veja, não é entregar ao pastor, não é? Porque nós, pastores, nós não temos autoridade para dizer como você vai viver a sua vida. A autoridade que deve dizer isso é a palavra de Deus, você está me entendendo? Então você vai entregar o governo de sua vida à palavra de Deus. Você vai passar a obedecer a palavra de Deus pela fé. Não porque você está sendo torturado, não porque você está sendo ameaçado, não porque você tem medo do inferno, não. Mas porque você deseja estar junto do seu Pai Celestial já agora aqui na terra. Você deseja sentir a presença de Deus aqui na terra. Então, por esse motivo é que você vai obedecer a palavra de Deus, pela fé. O que é a fé, pastor? Vamos chegar lá em Hebreus capítulo 1, que nos ensina que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não estamos vendo ainda, mas que pela fé vão acontecer. Então aqui está, vejam aí que coisa bacana, que coisa bonita isso aí. E Paulo diz aqui, vocês são salvos por meio desse evangelho, mas não de qualquer maneira. Quer dizer, eu aceitei viver de acordo com esse evangelho, me arrependi da minha vida que eu tive até hoje, me entreguei a Jesus e aí? Pronto, já estou salvo, faça o que fizer. Não. Paulo diz aqui, por meio deste evangelho vocês são salvos,
desde que indica uma condição, não é? Vocês são salvos desde que façam o que eu vou dizer. Aí Paulo diz aqui, ó, desde que se apeguem, se agarrem, não é? Firmemente à palavra que lhes preguei. O que quer dizer aqui se apegar, se agarrar firmemente à palavra? É pegar a Bíblia e abraçar? Será que é isso que Paulo quer dizer? Certamente que não, né, ouvinte? Paulo está dizendo aqui que se apegar firmemente à palavra significa praticar essa palavra, significa obedecer essa palavra. E aí ele diz, caso contrário, quer dizer, caso a pessoa não se apegue à palavra, não obedeça a palavra, não pratique a palavra de Deus, vocês têm crido em vão. Ou seja, vocês têm crido em Jesus sem nenhuma serventia, se você não praticar a palavra de Deus. Então isso aqui é muito sério, porque eu tenho visto, às vezes algumas pessoas se encontram comigo, andando nas nossas andanças, e a pessoa pergunta, pastor, a pessoa que não faz tal coisa vai para o céu, é salva, né? Muitas vezes me pergunta, a pessoa que não devolve o dízimo é salva? Isso muitas vezes vem para se levantar uma dúvida, não é, a respeito se a pessoa deve ou não deve devolver o dízimo, porque o dízimo é falado em toda a Bíblia, principalmente lá no livro de Malaquias, né, no capítulo 3, que é bastante usado sobre o dízimo, e muitas pessoas entendem que o dízimo foi uma ordenança que foi também eliminada, conforme está lá em Colossenses capítulo 2, quando diz que Jesus encravou na cruz, não é, o débito, a letra de débito, a promissória de débito, a duplicata de débito, o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças. E aí Paulo segue dizendo que a gente não pratica mais o sábado, não pratica mais as festas da lua nova, disso, daquilo. A gente não pratica mais as ordenanças de comida e tudo mais. Só que as ordenanças foram criadas a partir da lei de Moisés, que a gente vai aprender ainda no Velho Testamento. Só a partir da lei de Moisés. Só que o dízimo, ele é anterior à lei de Moisés, né? Onde primeiro se fala de dízimo na palavra de Deus é ainda no livro de Gênesis, quando Abraão, que é o nosso pai na fé, né? Que é o patriarca do povo de Deus, é o pai do povo de Deus aqui na terra, foi o primeiro homem a demonstrar e provar para Deus uma fé sobrenatural, por isso é chamado o pai da fé, o pai na fé. Então, nosso querido Abraão, ele já devolveu o dízimo, né, a um sacerdote que aparece para ele em Gênesis, que é um sacerdote que representa ali Jesus Cristo. Então, o dízimo ele não foi instituído pela lei de Moisés, não foi uma ordenança, ele é anterior. Então, por isso, a pessoa deve sim devolver o seu dízimo para que a obra de Deus ela possa avançar, para que ela possa existir, né? Para que existam pessoas que possam se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Nós aqui do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, eu aqui, pastor Gilberto Costa, posso falar isso com tranquilidade, porque o nosso ministério é de ensino. Então, quando você vai lá pessoalmente, você não paga nada, nem nós recolhemos dízimos nem ofertas, porque não somos uma igreja. Então nós recomendamos que você devolva o seu dízimo e a sua oferta lá na sua igreja. Vai lá, devolve lá direitinho, porque lá você vai manter a sua igreja de portas abertas, né? Você vai manter o pastor e a família do pastor que largou a sua vida, né? A sua vida profissional, largou a sua vida que tinha nesse mundo para se dedicar exclusivamente a cuidar de vidas. Isso é o que faz o pastor, pastoreia, né? Cuida das ovelhas. Então é evidente que ele precisa desses recursos para sobreviver, não só para a igreja ficar aberta, né? A igreja precisa pagar o aluguel, precisa pagar a conta de energia, né? Precisa a família do pastor ter uma vida digna, minimamente digna, não é? Então, isso é muito importante que você entenda. Então, algumas pessoas dizem, e se eu não devolver o dízimo, eu vou para o céu?
e pensam que se a gente disser não vai para o céu. Então a pessoa responde, tá vendo? Então você está dizendo que a salvação é pelas obras. Não é isso. Não é isso que a gente está dizendo, nem isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A salvação, ela vem pela fé. Sim, pela fé na obra que Cristo fez na cruz, que Jesus fez na cruz. Porém, para que eu perca a salvação, segundo Paulo está nos ensinando aqui, eu perco pelas obras. Veja que bonito. Um resumo interessante. Eu ganho a salvação pela fé, mas eu perco a salvação pelas minhas obras. Percebeu? As minhas obras não conseguem ganhar a salvação para mim, mas as minhas obras más podem fazer com que eu perca a salvação. Por exemplo, você aceitou Jesus, se arrependeu, se entregou, pronto, você é salvo pela fé, lavado e remido no sangue de Jesus. Então, o sangue que Jesus derramou naquela cruz, ele serviu para limpar, eliminar os seus pecados. Você está novinho, folha zerada. Aí você, uma semana depois, você se envolve na empresa onde você trabalha, numa fraude, num roubo. Você se junta lá com seus colegas de trabalho e vocês fazem alguma coisa na empresa para desviar dinheiro da empresa para a conta pessoal de vocês. E aí? Nesse momento que você está praticando esse pecado e você ainda não pediu perdão, se Jesus volta naquele momento ou você morre, que quando você morre é o mesmo que Jesus ter voltado para você, porque ao morrer você já vai ver como é o mundo espiritual de verdade, cara a cara. Aí você não tem mais como crer pela fé, porque a fé já acabou, né? Você já está vendo como é de verdade. Então, nesse momento, quando a pessoa morreu, pronto, está lá fazendo a contabilidade desse desvio, desse roubo, e aí bate aquele remorso, e antes da pessoa ter chance de se arrepender, morreu. O que você faz? E aí, está salvo ou não? O que você acha, ouvinte? Nesse caso, não é? Porque você estava vivendo no pecado. Concorda comigo? Você foi lavado sim, foi remido sim no sangue de Jesus. Mas você se desviou do caminho e começou a viver no pecado e não se arrependeu. Pastor, e se eu me arrepender? Se você se arrepender de sincero coração, tá tudo certo. Você se arrependeu, confessou a Jesus. A gente vai ver lá nas cartas do apóstolo João, mais na frente, que ele diz, se confessarmos o nosso pecado a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Então, perfeito, confessou, se arrependeu de coração, está livre do seu pecado. Mas não esqueçamos que se arrepender quer dizer deixar, né? Você não pode confessar, se arrepender hoje, amanhã de novo, rouba de novo. Aí, de noite, se arrepende, confessa, de manhã, rouba de novo. E aí? Aí a pessoa não está se arrependendo, está vivendo no pecado, né? Mesma coisa quando a pessoa comete adultério, vive com um amante ou com um amante, não é? Mesma coisa quando a pessoa é solteira, ainda não é casada, e vive como se fosse marido e mulher, com intimidade sexual, é fornicação, conforme a Bíblia. Então a pessoa vive no pecado. Então, repare que eu não posso dizer assim, se alguém me perguntar, então, pastor, quem vive no adultério? O homem que é casado e tem outras mulheres fora do casamento. Essa pessoa vai para o céu? O que você diria para uma pergunta dessa? É evidente que não, né? O apóstolo Paulo chega a dizer claramente que não, né? Nem os adúlteros, nem os roubadores, nem os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Já lemos isso, né? Vamos ler também mais à frente. Só que a gente não pode, por causa disso, dizer que, então você está dizendo que a salvação é por obras. Então quer dizer que se a pessoa largar o adultério, está salvo. Não. De jeito nenhum. Entendeu a diferença, ouvinte? A gente está dizendo que a salvação vem pela fé em Jesus. Com certeza, não é pelos nossos méritos. Já vimos isso em vários trechos da palavra.
Vamos ver isso com uma clareza impressionante quando chegarmos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que a gente chega já já. Mas salvação não é por obra, sem dúvida que não. Mas a perda da salvação, sim. Quer dizer, quem traz a salvação para mim é a maravilha que Jesus fez por amor a mim e a você, naquela cruz. Mas perder a salvação depende de mim e de você. Se a gente rejeitar a palavra de Deus, como Paulo diz aqui, se a gente não se apegar firmemente à palavra que foi pregada. Então, perceberam aí a diferença? Isso aí é uma coisa importante da gente esclarecer. Ultimamente, as pessoas têm me perguntado bastante isso, e eu creio que o Espírito Santo desejava que a gente esclarecesse isso. Então, glória a Deus. Tá lá, vamos em frente então. Estamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Esse foi o versículo 2. Vamos para o versículo 3 agora. Pois, só para repetir o versículo 2 que a gente leu, que gerou toda essa explicação, né? Foi o seguinte, Paulo dizendo: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que, quer dizer, olha a condição, se apeguem firmemente, ou seja, pratiquem, obedeçam a palavra que lhes preguei. Caso contrário, quer dizer, caso não façam isso, não pratiquem, não obedeçam, vocês têm crido em vão, quer dizer, têm crido sem nenhuma serventia, né? Para nada. Verso 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. 2 pontinhos. Aí ele vai dizer, o que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui Paulo está invocando o Velho Testamento, porque naquela época, sempre que falava-se das Escrituras, estavam se falando do Velho Testamento. Então, Paulo está explicando, olha, queridos, Cristo morreu cumprindo todas as profecias sobre o Messias que estavam definidas, ditas nas Escrituras, no Velho Testamento. Que o último livro do Velho Testamento foi escrito 400 anos antes de Jesus vir em carne, né? Ele começou a ser escrito por volta do ano 1500, 1400 a.C., terminou no ano 400 e pouco a.C. Quer dizer, 1000 anos sendo escrito, e tudo que foi profetizado ali pelos profetas, por Moisés, Jesus cumpriu, né? Por isso que Paulo diz aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, né? Verso 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Também de novo, Paulo vai contando que o Velho Testamento também já dizia que o Messias ia passar por isso e ia acontecer exatamente assim, né? Verso 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12, Jesus, né? Verso 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha quantas testemunhas, né? Que Jesus realmente ressuscitou. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, quer dizer, já morreram. O corpo já adormeceu. Verso 7. Depois, só um detalhe, adormeceu aqui é o corpo, viu, queridos? A nossa alma e o nosso espírito vai para Deus e continua lá acordadinho, já no seio de Abraão, no paraíso, ou então no local onde Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes. Quem adormece é o corpo, a carne, porque depois a gente vai receber, quando Jesus voltar, um novo corpo, um corpo glorificado. Então, adormecido quer dizer o corpo. Não quer dizer que a pessoa fique inconsciente lá no paraíso, não. Vamos lá. Verso 7. Depois, quer dizer, depois de Jesus aparecer a 500 irmãos, né, de uma só vez, depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Verso 8. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. O apóstolo Paulo gostava muito de dizer isso, né? Porque lembra-se quando a gente lê em Atos, né, dos apóstolos, que Paulo era um grande perseguidor da igreja, né? E Jesus apareceu para ele no caminho que ele ia para a cidade de Damasco, justamente com a missão de prender as pessoas lá da sinagoga
que estivessem ensinando ou estivessem crendo em Jesus, né? E no meio do caminho Jesus apareceu para ele, foi aquele encontro maravilhoso, né? Então vem aqui o verso 9, Paulo dizendo: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha só que bacana. Verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, quer dizer, pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles, olha, do que os outros apóstolos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. E Paulo reconhecendo que as obras que ele faz em nome de Jesus, as maravilhas, as viagens missionárias, na verdade foi a graça de Deus operando nele, não a capacidade dele. Verso 11, portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, os outros apóstolos, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. O Evangelho, né? Que Jesus veio, pagou o preço do nosso pecado, morreu, ressuscitou, apareceu a todos e foi para o céu. Aí Paulo vai falar agora da ressurreição dentre os mortos, no versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Essa é boa, né? Quer dizer, na igreja de Corinto, como essa carta é aos Coríntios, né? Então tinha pessoas ali que estavam dizendo que não existia ressurreição entre os mortos. E Paulo está perguntando, bom, se Jesus ressuscitou, como não existe, né? Verso 13, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Interessante, né? Verso 15. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Quer dizer, como se Paulo estivesse dizendo, olha, se não existe a ressurreição, então nós somos falsas testemunhas, porque nós vimos, né? E aí, Paulo continua, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Verso 16, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Aqui é uma afirmação seríssima, né? Dizendo, bom, se Jesus não ressuscitou, ele não venceu a morte. Se ele não venceu a morte, ele não venceu o pecado. Se ele não venceu o pecado, porque a ressurreição de Jesus é a prova, não é, de que ele venceu a morte e o pecado por amor a nós. Se ele não venceu a morte nem o pecado, então nós estamos ainda perdidos nos nossos pecados. Não teríamos recebido o perdão de Deus, não é? Veja como é importante a gente crer que Jesus ressuscitou, né? Não é uma coisa religiosa, é uma coisa verdadeira, né? E aí Paulo segue, neste caso, também os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo, estão perdidos. 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Quer dizer, Paulo dizendo para a gente, olha, se a sua esperança em Jesus se resume a coisas dessa vida apenas, então a ter bens, a viver feliz nessa vida apenas, então coitados de nós, Paulo está dizendo, então somos os mais dignos de compaixão, de pena, não é? Coitado da gente, porque a nossa esperança em Cristo é para a vida eterna. Nessa vida sim, a gente muda, o Senhor modifica o nosso coração, modifica a nossa casa, a nossa família, sim. Mas muito mais é na eternidade. A nossa esperança, a razão da nossa fé é a gente viver a eternidade com Deus, na presença dEle, né? Começando aqui a sentir essa presença aqui na terra, mas depois vivendo a eternidade com Ele,
onde ele promete que se enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza. Então essa é a nossa esperança. Então, se a gente acha que isso não vai acontecer, que não vamos ressuscitar, então coitado da gente. É o que Paulo está dizendo aqui, né? No versículo, até o versículo 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Né? E aí? Será que é essa a nossa esperança? Só nessa vida, né? Certamente que não. E a gente vai ver no segundo bloco do nosso programa, daqui a pouquinho, não sai daí não, fica aí ouvindo esses louvores, vai aí adorando a Deus, digerindo tudo que a gente falou nesse primeiro bloco, porque quando a gente voltar no segundo bloco, a gente vai continuar a partir do versículo 20. E aí a gente vai ver Paulo falando como é que é a esperança verdadeira de quem crê em Jesus, que há sim ressurreição, tá bom? Mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, para você já entrar em adoração, cantar esses louvores, tá? Então até daqui a pouquinho. Por enquanto vai ficando aí na paz e na graça de Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos juntos aí para continuar a nossa leitura sequencial da Bíblia, né? Então nós paramos no primeiro bloco, fomos até 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, e vimos ali o apóstolo Paulo falando, né, da importância da ressurreição de Jesus, né? Dizendo que se a gente não crê que Jesus ressuscitou, quer dizer, se Jesus não tivesse ressuscitado, tivesse ficado morto ali, ele seria só mais um profeta, né, que veio, pregou, ensinou coisas boas e morreu. Mas como Jesus ressuscitou, né, foi ressuscitado pelo Pai, pelo Espírito Santo, o corpo de Jesus foi ressuscitado, aquele mesmo corpo que foi pregado na cruz, então ali foi vencido o pecado e a morte. Veja que coisa linda. Ali foi vencido o pecado e a morte. Então, se Jesus ressuscitou e nós cremos nisso, então nosso pecado está perdoado, eliminado pelo sangue que ele pagou naquela cruz por nós. Mas Paulo estava dizendo aqui até o versículo 19 de 1 Coríntios 15, que se Jesus não morreu, vou até ler para vocês onde paramos, 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, os mais dignos de pena.
E agora no 20, ele vai falar o que acontece se a gente crê que Jesus ressuscitou. Olha que lindo aqui, ó. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Queridos ouvintes, esse versículo é muito poderoso. Se puder, bote aí um marca-texto na sua Bíblia para destacar. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas, de fato, vou ler de novo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, sim, dentre os mortos, sendo ele as primícias, quer dizer, o primeiro dentre aqueles que dormiram. Significa que Jesus, queridos, abriu um caminho para nós. E essa experiência pela qual Jesus passou, de ter seu corpo morrido. Veja que Jesus morreu o corpo, mas a Bíblia nos ensina que enquanto o corpo dele estava dormindo, morto lá na sepultura, o espírito dele e a alma estavam vivinhos da silva, e ele foi lá no inferno, né? Inclusive para tomar das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, né? Então ele foi vencer a morte espiritualmente lá no inferno, e depois o corpo dele foi ressuscitado quando ele passou a ganhar esse corpo glorificado. Pastor, como sabemos que o corpo de Jesus é um corpo glorificado depois que ele ressuscitou? Bom, a gente sabe no momento em que, por exemplo, ele apareceu aos discípulos quando estava todo mundo trancado num quarto, numa sala grande lá, e de repente ele apareceu, né? Quer dizer, significa que ele teve o poder, com esse corpo glorificado, de passar pelas paredes, pela porta, né? Um corpo diferente. Mas também quando ele chegou lá, o Tomé, né, que disse: eu só acredito se eu tocar nas feridas. O Tomé pôde tocar nas feridas. Então também é um corpo que é possível se tocar. Ele disse que estava com fome e pediu ali para comer um peixinho junto com os discípulos e um pão. Então também é um corpo que você come. Então veja que bonito esse corpo glorificado, né? Então Jesus foi as primícias, quer dizer, foi o primeiro a passar por isso. Quando Jesus voltar, nós vamos passar por isso também. Por isso que a Bíblia diz que ele é o primeiro, né? Porque é o primeiro de uma fila, né? Depois as pessoas que resolveram entregar suas vidas a ele também vão passar por essa experiência sobrenatural, né? Essa experiência maravilhosa. E aí segue Paulo no versículo 21 dizendo: visto que a morte veio por meio de um só homem, foi Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Ele vai começar a fazer um paralelo de Adão com Jesus. Pastor, eu não entendi. Como é que a morte veio por um só homem? Veio porque, ouvinte, Adão foi o primeiro homem criado por Deus, junto com a sua esposa Eva, decidiram viver longe de Deus, né? Decidiram obedecer ao diabo, desobedecer a Deus. Então, com a desobediência de Adão, a morte veio para Adão. O corpo humano não morria, não era o plano de Deus que o corpo morresse, mas a morte veio quando Adão desobedeceu a Deus e obedeceu à voz do diabo, que chamou Deus de mentiroso. Disse que era mentira o que Deus tinha falado para eles. Então, a partir desse momento, Adão passou a morrer. Ele mesmo, Adão. Ele viveu um bocado, viveu 920 anos, mas depois morreu. Então, ele como pai, a partir desse momento que ele morreu, ele passou a ter filhos que também morriam e morrem até hoje. A gente vê, você não conhece ninguém que esteja vivo aí há 150 anos, ou conhece? Alguém que está vivo há 200 anos. As pessoas morrem, não é? Se tem uma coisa certa nessa nossa vida aqui na Terra, é que um dia a gente vai morrer. Então, observe que essa morte do ser humano, do corpo, é justamente o que prova o nosso pecado, entende? Prova que a gente veio, que o nosso primeiro pai aqui na Terra, Adão, ele nos gerou, e o filho do seu filho, o filho do seu filho, do seu filho, e assim sucessivamente, pessoas que morrem. Isso é normal, né? Se você é a tal da doença congênita, quem já ouviu falar disso? A doença genética, né, que passa de pai para filho, de mãe para filho. Então é isso, os pais têm uma doença
tem um filho, o filho, essa doença é passada adiante. Então é exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, foram declarados mortos, como Deus tinha alertado que aconteceria, e a partir daí os filhos que Adão e Eva produziram herdaram dos pais essa morte, né? Essa morte do corpo. Então por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 21, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Aí do mesmo jeito Jesus, né? Jesus conquistou essa ressurreição. Ele foi o primeiro, ele venceu a morte e o inferno. Por isso que ele diz, aquele que crê em mim jamais morrerá, mas terá vida eterna. Então do mesmo jeito, Jesus conquistou esse benefício para nós, e todo aquele que crê e entrega sua vida para Jesus também vai receber dele essa bênção, esse benefício. Percebeu? Do primeiro pai humano, Adão, a gente recebeu a morte como herança. E de Jesus, que veio como homem, 100% homem, 100% Deus, Jesus ter ressuscitado, ter vencido a morte e o pecado, sendo inocente, sendo o próprio Deus, que se fez carne, quer dizer que se esvaziou da sua condição de Deus para vir em carne como homem. Então, de Jesus, quando a gente crê, a gente recebe também essa herança. A herança da vida eterna, a herança da ressurreição. Não é bacana? Essa comparação, né, de Adão com Jesus, de Jesus com Adão. E aí Paulo segue no versículo 22 do capítulo 15. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Olha aí, reforçando aí o que a gente estava explicando, né? Verso 23. Mas cada um por sua vez. Então é uma fila mesmo, é uma filinha. Paulo vai explicar aqui. Mas cada um por sua vez, 2 pontinhos. Cristo, o primeiro. Jesus foi o primeiro a passar por esse processo. Depois, quando ele vier, quando ele voltar, os que lhe pertencem. E aí? Então Jesus foi o primeiro dessa filinha, né? E depois, quando ele voltar, aqueles que pertencem a ele vão passar também por esse processo. E aí, você pertence a Jesus ou não? Eita, pastor, eu acho que hoje, se for olhar a minha vida, eu acho que hoje eu não pertenço a Jesus não, viu? Eu acho que se fosse por hoje, eu era perdido, viu? Eu acho que eu não ia não. Então, se você não ia e você sabe disso, você tem essa noção clara, então o que você está esperando, né, para se entregar a Jesus, para você pertencer a Ele? Se entregue, pertença a Ele logo, rapidinho, né? Porque esse é o desejo dele, essa é a vontade dele para você. Nada pode te impedir de fazer isso, a não ser você mesmo. Você disser, eu não quero. Então aí ele respeita, porque se você não quer pertencer a ele, não é na marra, nem na força, nem na violência que ele vai fazer isso, né? A própria Bíblia nos ensina que não é por força nem por violência que as pessoas creem no Senhor, né? E aí vem o versículo 24. Paulo diz, quando ele vier, os que lhe pertencem vão passar por esse processo de ressurreição. E aí no verso 24, Paulo diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando ele, Jesus, né? Entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Quer dizer, Jesus vem realmente para estabelecer o seu reino por um tempo aqui na terra, não é? E aí ele vem dizer no verso 25, pois é necessário que ele, Jesus, reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Verso 26. Aqui Paulo está falando de algo que vai ser bem explicado lá em Apocalipse, que são 1000 anos que Jesus vai passar reinando aqui na terra, junto com as pessoas salvas, né? Coisa bonita isso aí. E aí, essa parte do 25 aqui, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Verso 26.
o último inimigo a ser destruído é a morte. Olha, 27. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Paulo aqui está citando o Salmo 8, versículo 6. Salmo 8, versículo 6. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. E Paulo segue aqui, ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, lhe foi subordinado, né? Fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Então, Paulo está fazendo aqui a comparação, né? Que temos o nosso Deus Elohim, lembra que a gente já ensinou isso? Deus plural, Deus composto, né? Do Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, ele veio como servo do Pai. Quando ele se fez homem aqui, ele veio para obedecer, ele se esvaziou da sua condição de Deus. Lembra? Antes de Jesus se chamar Jesus, ele chamava Palavra de Deus. Era Deus, estava com Deus. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, que a gente já leu. Então, Paulo está explicando aqui que quando tudo ficou subordinado a Jesus, é claro que Deus Pai não, né? Claro que não. Somente ele está dizendo, olha, Jesus está com tudo sob o seu domínio, né? O Pai concedeu isso para Jesus. Menos o Pai, porque Deus, Pai, né? Chamado Yahvé, Jesus e o Espírito Santo, formam um único Deus, né? São 3 pessoas num único Deus. Verso 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, quando Jesus estiver dominando tudo aqui na terra, como acontecerá, então o próprio Filho se sujeitará, se subordinará, né, àquele que todas as coisas lhe sujeitou, lhe subordinou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então é como se Jesus, pelo mandamento, pela ordem, pelo poder de Deus, Pai, né, dominasse todas as coisas aqui na terra. É o que ele vai fazer quando ele voltar. Depois de tudo estar dominado por Jesus, todos os inimigos de Deus vencidos, inclusive a morte, e então o próprio Filho se sujeitará ao Pai, né? Então, muito bacana esse relacionamento dessas 3 pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que a escolha de se sujeitar como servo é do próprio Deus, Palavra de Deus, do próprio Jesus, né? A gente vai ver isso lá em Tessalonicenses, a gente vai ver bem isso. O apóstolo Paulo explicando que Jesus decidiu se esvaziar da sua condição de Deus e decidiu se colocar na posição de servo, para dar para nós o exemplo da obediência, né? Imagina, o próprio Deus, uma das pessoas, né, que forma esse Deus, decidiu se colocar como servo para que a gente, como se dissesse assim, às vezes eu fico pensando, ouvintes, como se Jesus dissesse assim para nós, olha, se eu que sou Deus me coloquei na posição de servo, por que você, que é uma criatura, né, um ser humano, por que você reluta tanto em se colocar na posição de servo, né? Por quê? Porque você resiste em ser servo, em obedecer ao Senhor, né? Então tá aqui uma boa reflexão para a gente, né? Bem, no verso 29, então, Paulo segue dizendo, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Então aqui, pastor, batizar pelo morto, que história é essa? Explica aqui para mim. Vamos explicar aqui. Então vamos entender isso aqui direitinho, né? Para a gente não fazer nenhuma confusão. Aqui, quando Paulo diz que na igreja de Corinto, né, as pessoas estavam se batizando pelos mortos, então há aqui
uma das explicações possíveis é que algumas pessoas lá da igreja de Corinto, elas estavam pensando assim: olha, o meu parente, ele morreu sem aceitar o governo de Jesus. Então, como ele fez isso, ele morreu sem se batizar, sem virar uma nova criatura. Então significa que ele não está salvo. Então ele deve estar lá no local que Jesus falou que há choro e ranger de dentes. Então, alguns irmãos lá de Corinto, ou algumas pessoas talvez sem a direção da palavra de Deus, sem entender que o ser humano tem que decidir por sua própria e espontânea e livre vontade, ninguém pode decidir por você. É por isso que o batismo que trouxe João Batista, a gente vê lá em Mateus capítulo 2 e 3, no início de todos os evangelhos, tem mostrando ali o batismo instituído por João Batista, que tem esse nome por ter trazido essa novidade que não existia no Antigo Testamento, o batismo. João ele explica para as pessoas, João Batista, que é preciso arrependimento para que a pessoa seja batizada. Primeiro tem que haver o arrependimento, depois o batismo nas águas. E naquele batismo a pessoa morre com Cristo, a velha criatura morre, e a pessoa sai das águas como se estivesse ressuscitando com Jesus. Então, isso é uma decisão da pessoa, intransferível. Ninguém pode se batizar por outra pessoa. Então é por isso que, se você seguir os ensinamentos bíblicos, você jamais vai batizar uma criança, evidentemente, né? Um bebê. Como muitos de nós, né, fomos batizados quando éramos bebês, né? Nossos pais seguiam ali um ensino, né, de um determinado grupo religioso, o grupo católico, a igreja romana, né? Católica romana, que ensinava isso. Olha, batiza aí o bebê e o padrinho, que é um adulto, é que fala pelo bebê. Não é interessante? Até o padre pergunta para o padrinho: você aceita Jesus Cristo? O padrinho aceita. Você renuncia às obras de Satanás? Renuncio. Mas é o padrinho falando pela criança. Isso não está de acordo, né, com o que a Bíblia nos ensina, que o batismo tem que ser a pessoa numa idade tal que seja capaz de se arrepender. Não há como outra pessoa se arrepender por mim, nem pela criança, nem pelo velhinho. Vamos dizer que você tem um parente já velhinho, que já está com demência, já não entende mais nada, já está praticamente a mente fora desse mundo, né? Você também não pode se batizar por ele, não é? Dizer, não, eu aceito por ele. Porque diante do trono de Deus, queridos, cada um de nós vai comparecer pessoalmente. E naquele momento, só pode haver o sangue de Jesus para nos livrar. Não há como um parente, por mais que você ame, por mais que você goste, não há como um parente chegar ali diante do trono de Deus e falar a seu favor, né? Dar um depoimento, como se fosse um julgamento aqui da terra, né? E dizer, não, olha, mas Deus, eu quero dizer que eu aceitei Jesus por ele. Não pode. A Bíblia não permite. E aqui o apóstolo Paulo, ele está justamente dizendo que naquela época, alguns irmãos de Corinto estavam fazendo isso. Então, algumas pessoas que morreram, então algumas pessoas tinham esse entendimento, vou me batizar por aquela pessoa que morreu. Então isso não pode, isso está fora da palavra de Deus. E Paulo está usando até essa coisa fora da palavra de Deus, né, para mostrar o seguinte: bom, se alguém está crendo, mesmo erradamente, que pode se batizar no lugar da pessoa que morreu, então essa pessoa que faz isso, ela está acreditando que essa pessoa que morreu, ela vai ter uma ressurreição, né? Senão, quem está aqui na Terra não ia se preocupar com isso, né? Ia pensar o quê? Bom, morreu, acabou, então eu não quero nem saber, né? Morreu, não posso fazer mais nada. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, essa prática que não é correta mostra que, mesmo fazendo errado, as pessoas estavam
acreditando que havia sim a vida após a morte e havia a promessa da ressurreição, né? Então é interessante isso aí para você não ficar assustado, né? Que história é essa de batizar pelos mortos? Isso não tem base bíblica, né? Não é para fazer. E Paulo está só nos explicando aqui que mesmo fazendo esse absurdo, essas pessoas estavam acreditando, até por amor àquele parente, né? Acreditando que haveria sim a ressurreição, que esse gesto de se batizar pelo morto teria algum poder para que a pessoa não fosse jogada no inferno. Infelizmente não tem, é uma decisão pessoal, né? Você não pode fazer por outra pessoa. E aí no verso 30, Paulo continua também falando da ressurreição. Também nós, né? Por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Paulo pergunta. Ele mesmo responde no 31. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Verdade, né? O apóstolo Paulo onde chegava, pregava, era perseguido, espancado. Teve uma vez que bateram tanto nele, um bichinho, que chegaram a jogar o corpo dele fora da cidade, pensando que ele tinha morrido, imagina. A gente nem sabe se ele morreu mesmo e Jesus ressuscitou, ou se estava só como morto e Jesus levantou, né? Mas é verdade, quando Paulo diz no 31, todos os dias enfrento a morte, irmãos. E Paulo continua, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí Paulo diz no 32, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Né? Ele perguntando assim, bom, se essa minha luta toda para pregar o Evangelho, para falar da palavra de Deus, se isso aí não tem nenhum efeito no mundo espiritual e morreu, acabou, não há ressurreição, então toda a minha luta foi em vão, né? Você vê que ele chegou até a lutar com feras em Éfeso, né? E ele continua perguntando assim, se os mortos não ressuscitam, então o que é que Paulo diz? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele cita esse trecho da Escritura, que é um trechinho do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 13. Que ele cita aqui, Isaías 22, 13. Então, Paulo está dizendo, bom, se não há ressurreição, não há vida eterna, não há julgamento, não há prestação de contas, não há nada, morreu, acabou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Então vivamos uma vida sem propósito, sem se preocupar com nada, né? Mas aí o próprio apóstolo Paulo dá o tom aqui. Ele diz, olha, no verso 33, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo. Olha aí. Cuidado com quem você anda para não ser enganado. Verso 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Olha que recado forte para a igreja de Corinto. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Quer dizer, o apóstolo Paulo dizendo assim, como é que pode, rapaz, vocês são da igreja aí de Corinto, há tanto tempo aí que vocês estão aí ouvindo a palavra de Deus, como é que ainda tem gente entre vocês que não conhece a Deus, que não sabe sobre a ressurreição, né? Que não sabe como é a ressurreição. Então Paulo está puxando a orelha aqui da turma, né? Como quem diz assim, olha, vocês não podem não conhecer sobre isso, é vergonha para vocês. Então Paulo chamando a atenção forte aí da igreja de Corinto. Aí perguntamos, né? E hoje, meu irmão, você que me ouve aí, como é que você está a respeito da ressurreição, seus conhecimentos, né? E você, ouvinte, que ainda não conhece Jesus, que ainda não conhece a palavra de Deus, você quer aprender também? Então, vamos aprender, não é? O apóstolo Paulo está aqui falando para a igreja de Corinto, olha, se alguém perguntar para vocês como é que os mortos ressuscitam, que tipo de corpo vai vir, perguntar sobre a ressurreição.
é algo que a gente tem que saber, porque essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança real, que isso vai acontecer com a gente do mesmo jeitinho que aconteceu com Jesus, vai acontecer com a gente também. Então a gente tem que estar firme nessa esperança. E aí temos que mergulhar nesse assunto. E é exatamente o que o apóstolo Paulo vai fazer. Veja o carinho dele com os irmãos da igreja de Corinto, né? Ele reclamando com eles, ó, vocês não conhecem sobre a ressurreição, vocês têm que estar conhecendo isso, têm que estar dominando esse assunto, crendo. E agora no próximo versículo, no 35, 1 Coríntios 15, 35, ele vai então explicar detalhadamente sobre como será o corpo da ressurreição. E você aí que está me ouvindo, quer saber também sobre isso? Eu quero saber também. Você quer saber? Então não perca o nosso programa de amanhã, porque amanhã a gente vai continuar a partir dessa parte aí de 1 Coríntios 15, 35, tá bom? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Vamos orar para você ficar firme aí nesse propósito, mas não perca amanhã que a gente vai continuar e você vai saber mais sobre a ressurreição, aprendendo aí direto do Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Coríntios, tá certo? Glória a Deus então. Então vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar. Então vamos lá, se você puder, onde você estiver, feche os seus olhinhos aí. Vamos entrar na presença de Deus. Paizinho querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença, Te agradecemos, porque o Senhor já está aqui entre nós, porque estamos reunidos, Pai, mais de dois na Tua presença, eu daqui, os ouvintes daí, tantas pessoas pela internet, sabe-se lá de onde, Pai, estão ouvindo esse programa, ou na internet, ou num DVD. O fato é que estamos juntos na Tua presença, Pai, e Te agradecemos porque o Senhor nos ensina e nos garante que a ressurreição é real, que nós realmente passaremos por esse processo, que nós realmente ao morrermos estaremos contigo no paraíso e que quando o Senhor voltar, receberemos um corpo glorificado, que é diferente desse que temos, que é frágil, que é fraco, que morre, que se desgasta, que envelhece. Mas o Senhor é fiel. O Senhor Jesus já passou por essa experiência, já se apresentou depois de ressuscitado a várias pessoas naquela época, a Paulo, a Pedro, a João, a Tiago, a tantas pessoas, Pai. O apóstolo Paulo nos ensinou hoje que o Senhor apareceu a 500 irmãos, 500 pessoas te viram, Jesus, ressuscitado. Então, essas pessoas escreveram aqui o Novo Testamento e deram o seu testemunho, o seu depoimento, dizendo: eu vi, é verdade, o Mestre está vivo, o Mestre ressuscitou. Então, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Jesus. Eu creio que o Senhor ressuscitou entre os mortos e que nós vamos passar por isso também. Esse ouvinte que está nos acompanhando agora, Pai, também está declarando aí que crê. E nesse momento eu tenho certeza que a Tua presença está aí no coraçãozinho desse ouvinte. Está aí essa vontade, ouvinte, que você sente aí de talvez se emocionar, talvez derramar lágrimas na presença do Pai. É a presença dele, é o abraço do Espírito Santo na sua vida. Então, Pai, em nome de Jesus, nós cremos. Estamos declarando para o Senhor que cremos. E estamos querendo, Pai, desejando passar por esse processo de ressurreição também. Então nós declaramos a Ti, Pai, que sabemos que a morte não tem mais domínio sobre nós. Não pode nos vencer mais, porque Jesus já venceu a morte. Te agradecemos por isso, Pai. Te adoramos por isso. Te agradecemos, Te adoramos e Te damos toda a honra e toda a glória por essa maravilha que o Senhor fez em nos resgatar, em nos amar, independente da maneira como nós nos relacionamos contigo. O Senhor sempre nos ama e sempre está pronto para ouvir o nosso arrependimento. Então, glória a Deus por isso, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Se você concorda, ouvinte, diga amém.
e diga graças a Deus. Amém. Amém, 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 amém. É bom, né? É bom a gente estar na presença de Deus. É bom aprender do nosso Pai amado, queridos. É isso aí por hoje. Não perca o nosso programa de amanhã para a gente aprender mais sobre ressurreição. Continuando aqui em 1 Coríntios 15, a partir do 35. E é isso aí. Nossa programação está disponível na internet. Veja aí na vinheta que vem já já. E não deixe de estar com a gente na quinta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Para você aprender mais sobre a palavra, tirar suas dúvidas, a gente orar pela sua vida. Vai ser uma grande maravilha estarmos juntos. Então, um abraço carinhoso, um abraço gostoso aí para cada um de vocês, no coração. Que o Espírito Santo confirme esse abraço gostoso aí para cada um. E fiquem todos aí na graça e na paz de Jesus. E amanhã voltamos a nos ver, tá bom? Um abração e até o próximo programa. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse ministérioevangelicodeensinobiblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.